Só, gente, a adolescência é uma fase cheia de desafio e de mudanças. Nós vamos ver aqui, né, como os pais devem se preparar para essa fase. Nós estamos aqui, né, com esse assunto com a psicóloga Poliana Herbert. Ela vai explicar para a gente. E se você em casa tem dúvidas também, já vai lá, interage com a gente no 45-9925-4747. Quero ver sua pergunta aqui com a gente. Boa tarde, Poliana. Bem-vinda. Boa tarde. Novamente ao nosso Ver Mais. Hoje um Obrigada. assunto que assusta bastante os pais, que é a adolescência, né? Que nessa fase tem muitas mudanças físicas, hormonais que ocorrem. Como lidar com isso, Poliana? A adolescência é o segundo grande momento de transformação, né? Então, o que acontece? A puberdade se inicia, mudanças hormonais, mudanças físicas, o corpo tomando forma de adulto, né? Então, são muitas mudanças ao mesmo tempo. Com elas vem também a mudança emocional, que é caracterizada principalmente pela oscilação de humor. Então, os adolescentes, eles ficam com os hormônios e toda essa transformação afeta o humor dos nossos adolescentes, né? Principal característica, gera ansiedade e insegurança. E o humor daí já acaba brigando com os pais, eles já ficam sem paciência também. Mas eu queria que você falasse desses comportamentos também que eles apresentam com essas mudanças todas. É de repente o desrespeito, como a gente falou, a falta de paciência, até com o irmão de repente mais novo, o irmão mais velho, já dá todo aquele tumulto na família, né? Com certeza. É necessário muita comunicação, né? A gente precisa sempre trabalhar esse diálogo dentro da família, tanto quanto a criança quanto o adolescente, eles precisam de atenção e de cuidados. Então, assim, nessa fase, só para que os pais possam entender, os adolescentes, eles passam por muitas dúvidas e incertezas. Então, pertencimento de grupos, a questão física, a questão sexual, a questão religiosa, né? A questão de autoimagem também aparece bastante. Então, às vezes, até algum transtorno aparece nessa fase por conta da imagem. Eles querem ser aceitos, né? Então, acabam tendo comportamentos inadequados para essa aceitação. Tem a questão do futuro, então, profissional, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter responsabilidades, mas eu ainda não sou adulto. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E assim, Poliana, quais que são as maiores dificuldades que os pais têm sobre a saúde mental também dos adolescentes ali? Essa confusão toda? Na verdade, assim, o que acontece? Como tem uma oscilação de humor muito grande, eles têm características de agressividade, né? Então, esse comportamento, assim, disfuncional, que a gente chama, com os amigos, em casa também. Então, a gente precisa sempre buscar, como eu falei, o diálogo, porque na adolescência, o que acontece? Meu filho já é grande. Então, ele já sabe se virar sozinho. Mas é um momento que a gente precisa estreitar esses laços, voltar os laços familiares para essa compreensão. Isso não quer dizer que a gente não precisa colocar regras, normas para esses adolescentes, né? Que a gente não possa colocar os limites e explicar as consequências também. E assim, Poliana, quais estão sendo as maiores queixas dos adolescentes? O que eles estão levando para você no consultório? Qual é a dificuldade? Porque a gente fala que os pais também às vezes têm que entender, mas eles também passam por essas mudanças todas, né? É muito difícil para os pais, mas para o adolescente também, né? Então, a gente tem essa era digital que influencia bastante e eles trazem muitas dúvidas, principalmente de pertencimento de grupos. Então, como eu devo me comportar com os grupos? Como eu faço para ser aceito? O que eu faço com essa raiva que eu sinto, né? Com esse descontrole emocional que aparece. Tentando explicar de forma um pouco mais específica, o nosso cérebro, ele desenvolve o córtex pré-frontal, é essa parte aqui. E ele desenvolve aos 20 anos. Então, ele é imaturo ainda. E essa parte é responsável pelo nosso controle emocional, pela nossa atenção e também pela compreensão de causa e consequência.
Então, isso influencia demais no nosso controle emocional mesmo. É como se essa parte do cérebro fosse um gerente do cérebro, mas ainda é imaturo. Por isso eles buscam tanto por novidades, por isso eles querem o diferente, eles não querem seguir muito a rotina. As normas, né? As normas. E assim, hoje também, como você falou, é muita informação, né? Como lidar então com essa avalanche de conteúdos também? Porque é tudo imediato, na internet você vê que todo mundo tem vida maravilhosa e tal. Então às vezes o pai não pode fazer aquilo. Acho que essa cobrança também dificulta as coisas ali, né, Poliana? Eu acho que essa era digital, ela entra um pouco antes da adolescência, tá? O que acontece? Eu entrego o smartphone, o celular ou o videogame para a criança, porque os pais têm muitas atividades e aí cria-se um hábito. O que é necessário para o adolescente? Ele compreender que ele precisa investigar as fontes seguras das informações, né? Que ele precisa ter um limite de tempo, sim, nessa rede social. Eles aprendem muito pelo exemplo, o exemplo é determinante nessa fase. Então, se eu cobro do meu filho que ele precisa ter um tempo específico no telefone ou na internet, eu também tenho que fazer isso, né? Então, estimular sempre as atividades familiares, sabe? Estimular, estreitar esse contato. Por quê? Porque ele precisa entender que ele precisa de norma, de regra, que se ele acessar determinado, como a gente viu aí um tempo atrás, determinado vídeo, determinado grupo, pode existir consequências, então os filhos acabam ficando presos dentro da própria casa, né? Por conta dessa violência que existe no mundo virtual. Então, eles precisam estar atentos e compreender que a vida que é colocada na rede social não é a vida real, exatamente como acontece. Ali são flashes dos melhores momentos, né? E como então assim os pais devem fazer esse controle de redes sociais, Poliana, de repente tentar colocar uma ordem, limites, tipo a hora de jantar é hora de jantar, a gente tem que ter um horário para conversar, estar junto à mesa, essas coisas assim que antigamente tinha. Será que os pais conseguem ainda? Porque a gente vê tanta dificuldade, porque como você falou, os pais agora com criança 2, 3 anos já dão o celular para a criança ficar quietinha e não conversam, não interagem. Então já acostumam ali, né? Com certeza, exatamente. Precisa existir uma rotina familiar e para esse adolescente também. Ele vai resistir? Ele vai resistir. É muito mais fácil eu ter um comportamento e fazer algo que eu gosto, né? Aquilo que brilha os meus olhos, aquilo que é diferente, mas eu preciso entender que existem normas, as regras estão aí, mas eu, enquanto pai e mãe ou responsável, que às vezes o adolescente mora com os avós, né? Eu posso colocar essas regras de uma forma mais suave, com gentileza, não impondo, porque eles estão numa fase de rebeldia também. Então, explicar sempre essa consequência e estimular. Vamos todos jantar à mesa? Sim, vamos todos nos reunir. Agora existe o tempo para tal coisa, tarefa, atividade, né? E aí você vai ter o seu tempo livre. A gente trabalha muito isso na clínica, a organização da rotina da criança e do adolescente. E assim, sobre as cobranças, Poliana, quais as orientações para os pais? Porque a gente sabe, como a gente falou, né? A gente sabe que é um momento de rebeldia. Não adianta o pai também querer bater de frente que ele não vai conseguir o que ele quer ali, né? Então é o fato de você conversar, tentar negociar algumas coisas também. Isso é válido, você tentar, de repente, negociar ali com o filho? Eu acho muito importante você ensinar sobre os limites, tanto os seus limites enquanto pais e os limites do adolescente. Você pode até aqui. Por quê? Porque você não tem idade, porque você não tem maturidade ainda, né? Então eles acham que eles podem tudo, que eles podem sair, né? Que eles já têm responsabilidade para isso, né? E é uma fase de muita agitação, tanto emocional quanto mental, né? E é preciso muito... Gente, o diálogo é essencial nesse período. Mas eu vou repetir a mesma informação, eu vou repetir a mesma coisa para o meu filho? Sim, vai. Quantas vezes forem necessárias, né? É claro que às vezes você vai usar um tom um pouco mais rígido, mais sério, mas é preciso sim
porque eles aprendem através do exemplo e da repetição também. Isso é importante. Sim, você precisa ter rotina. Veja como a rotina é funcional para o seu dia. Veja como você percebe que faz várias coisas, enquanto você não tem rotina, você passou meu dia, não fiz nada. Como assim? Né? Não me organizei, exatamente. Bom, olha só, gente, eu sei que esse assunto aqui, se deixar, a gente fica a tarde toda, que eu vi que chegaram algumas perguntas ali também, mas vocês podem interagir com a doutora Poliana, eu vou deixar o Insta dela ali na tela, se de repente vocês quiserem mandar as perguntas aí para ela pode ajudar vocês também, de repente vocês querem ver um outro assunto ligado à adolescência também, né, os cuidados aí, pode sugerir essas pautas pra gente, que com certeza a gente vai convidar novamente a doutora Poliana, né, para ela vir aqui. Gratidão, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. E as pautas chegando lá, manda pra gente ali novamente. Ok, muito obrigada. Gratidão. Tchau.